Oi, boa noite, bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Ocorreu um terremoto de 6,6 de magnitude, bem no Oceano Atlântico, de frente com o Brasil. 6,6 magnitude, com apenas 10 quilômetros de profundidade. É uma magnitude um pouco alta para os nossos padrões aqui, justamente ali, bem no Oceano Atlântico, onde a placa sul-americana, onde se encontra o nosso país, é a placa sul-africana. Você encontra todo o continente africano, as duas placas elas se afastam, elas fazem um movimento divergente, portanto os terremotos ali são bem razoáveis, né? Geralmente com magnitude baixa, moderada, 4,5, 5,5, ocorre também de 6. De uns anos para cá eu percebi acontecendo de uma forma mais assídua, terremotos aí com uma magnitude mais elevada, 6,5, 6,8, né? Não sei, eu acredito que não deu para sentir o Nordeste, porque deve ter tido mais de 1.000 quilômetros. Depois eu fazer a medição, deve ter tido mais de 1.000 quilômetros de distância, tá? Só que eu vejo que isso daí não deixa de ser um alerta, tá? Não deixa de ser um alerta, porque de acordo com minhas observações e meus estudos, os terremotos eles estão bem mais fortes aqui no nosso país e também no Oceano Atlântico, naquela região, tá? Então, ou seja, a pergunta que eu faço, inclusive ocorreram terremotos de 7 ali, né? Se eu não me engano. Eu acho que ocorreram terremotos de 7 ali. Até de 7,5, se não me falha a memória. Vamos imaginar um terremoto de 8. Um tremor de 8 de magnitude. Será que teria condições propícias para gerar um tsunami? Então, o tremor, meus amigos, por isso que é importante você deixar o like, o joinha. O joinha é muito importante. E as preocupações não são apenas climáticas, meus amigos. As preocupações são climáticas, também geológicas, geofísicas e geopolíticas também. Não é? Estamos vivendo uma situação bastante complicada, por isso que eu criei esse canal aqui, Olhos no Céu. Então, o tremor teve 10 km de profundidade, ocorreu hoje, dia 17, horário 18 horas e 56 minutos, UTC, horário de Greenwich. Porém, você tirando menos 3 horas, praticamente quase 19 horas, então 16 horas, o horário praticamente 15 horas e 56 minutos, horário de Brasília, praticamente, vamos arredondar, não é? Para 16 horas, né? 16 horas que ocorreu esse tremor. Tá? Vamos imaginar que eu tivesse condições para gerar um tsunami. Vamos imaginar 8,5. Vamos imaginar, todo mundo seria pego de surpresa. Toda a costa do Nordeste seria pego de surpresa. Então, eu acho que é importante aí um debate a respeito dessa situação. Embora que tremores até de 6 ali são normais. Porém, de uns anos para cá, minhas observações, 6,5, 6,8, ou seja, de 6,5 para cima, esses abalos estão mais frequentes ali. Tá? Então, eu vejo que é importante também observar essa questão. Isso vem acontecendo praticamente de 2020 para cá. E eu levantei dados sobre isso e publiquei aqui para membros do canal. Tá? Os terremotos, é grave, os terremotos estão acima da média. Ainda coloquei, eu afirmei, tá? Eu não coloquei interrogação, não. Eu praticamente afirmo que os tremores estão acima da média. Então, eu fiz algumas análises, levantei alguns dados e eu percebi que a média mundial de terremotos estão mais elevadas, mas aqui no Brasil também. Tá? Vemos aqui um gráfico, próprios aplicativos, né, sites que monitoram terremotos. Aqui eu levantei dados de 80 até 2000, não levantei de microsismos, mas de sismos poderosos, tá? Acima de 9, de 8 a 9, que são registrados por qualquer sismógrafo. Então não tem desculpa. Ah, mas é porque aumentaram os números de sismógrafos. Aí não cola, porque um terremoto de 8 ou 9, qualquer sismógrafo vai registrar. Sismógrafos de 500 anos atrás vão registrar um terremoto de 8. Então essa desculpa não cola. Então por isso que eu me baseio nos terremotos acima de 8 de magnitude. E os de 6 de magnitude, aqui no Brasil, também estão muito frequentes, tá bom? Então esse vídeo aí, os membros do canal têm acesso a esse conteúdo aqui, tá? Inclusive eu tirei até o Brasil também como exemplo. Mas eu vou continuar fazendo esse trabalho aqui. Então vamos a mais informações desse forte terremoto. Vemos aqui no site do NB
inclusive diversos microsismos, né? Também no nosso país, né? Registrado no Brasil, inclusive ali em Marabá. Eu até falei sobre esse tremor aqui, mas vocês não receberam notificações em Tucuruí, por isso que é importante, eu sempre peço, sempre falo, aviso para vocês entrarem no canal todos os dias, principalmente nesse horário, tá bom? Porque eu estou sempre publicando vídeo para vocês, tá bom? Feira de Santana, Minas Gerais. Mas o da questão é esse camarada aí. Estou aqui diante do site da USP, Centro de Sismologia da USP. Ele ocorreu de frente com Natal. Depois eu vou fazer a medição aqui, a distância. Deve ter ocorrido uma base aí de 1.000 quilômetros de distância. Ocorresse um tsunami, chegaria o quê? Em 1h30. Nem que fosse um tsunami fraco, né? Já provocaria transtornos. Com ondas aí de 70 centímetros. Rapaz, eu não sei. Por quê? Porque, vejamos, aqui não dá para ver muito bem. Já já vamos ao Google Maps. Vamos ao Google Maps. Então, observem a estrutura da falha geológica aqui, onde ocorreu esse tremor, né? Mais ou menos bem aqui que ocorreu o tremor, tá? Agora, observem isso aqui, mais ou menos bem aqui. Observem que é como se fosse uma escadinha, né? Como se fosse uma quebra-cabeça. O que acontece? Aqui, bem aqui, geralmente não ocorre tremores, porque aqui ela afasta. Porém, já aqui, a placa ela apoia uma na outra. Então ocorrem geralmente terremotos no apoio. Então ela raspa. Conforme as placas estão se afastando, então ocorre esse movimento de raspagem. O nome disso é movimento divergente, seria transformante. É o movimento de raspagem. Seria um movimento transformante. Então provoca que um tremor provocado pela borda da placa raspando. Por exemplo, aqui, ó. Também. Aqui. Vamos ver. Afastar um pouquinho. Por isso que geralmente ocorre muito bem de frente com o Nordeste. Às vezes aqui. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Seria melhor fazer um desenho no Paint e tal, mas eu acho que já deu para vocês entenderem. Geralmente, quando ela apoia, né? Nos locais onde a placa ela apoia uma na outra. Já aqui já não costuma acontecer. Ocorre, até ocorre, mas geralmente não é tão forte assim. Porque aqui está afastando. E aqui acaba escorregando, né? Tendo atrito. Tá? Mas é um padrão, eu vejo que a pergunta que eu faço, né? E se fosse um de 8, né? E se fosse de 8? A distância, vamos fazer a medição. Medir distância, bom, 1.000 quilômetros, 1.600 quilômetros, hein? 1.600 quilômetros de Natal, 1.600 quilômetros no Nordeste. Então acredito que não deu para sentir, nenhum tremor, até no Nordeste, bem distante, né? Mas assim, uma pergunta que eu faço: boias. Como é que está a situação das boias, né? As últimas atualizações que eu fiz, né, alguns anos atrás, mas estava desligado, né? Um sistema de boias. Acho que poderia ser usado essas boias oceânicas para detectar alguma movimentação anormal nas ondas do mar. A gente não sabe, né? Porque eu vejo o seguinte: aconteceu um fenômeno trágico em 1755, quando ocorreu um terremoto bem de frente com Lisboa, né, Portugal. As ondas chegaram no Nordeste e no Norte do Brasil. Demora-se uma barra de 6 horas. Alguns anos atrás também, parece que em 2021, apenas Ilha Sandwich, bem aqui, ocorreu um de 8.1. Tá? 8.1, terremoto muito forte. Os mais antigos sabem aqui no canal, né? Ocorreram mais de 80 mil terremotos ali nas Ilhas Sandwich. E nisso ocorreu um terremoto de 8.1.
gerou ondas, né, que chegaram aqui com 20 centímetros de altura só. Imperceptível, né? Mas assim, pouco mais elevado, por exemplo, ondas de 70 centímetros, 1 metro, aí já provocaria algum transtorno, tá? A diferença é de centímetros. Então eu vejo que é importante ter também uma, uma observação extra a respeito desse tipo de fenômeno, tá? Porque isso já aconteceu no passado. Então é importante, tá bom? Mas eu vejo que 6,6 de magnitude é um pouco, 6,6, é um pouco elevado para os padrões do nosso oceano. 6,0, 5,8, 4,5, mas 6,6 já está acontecendo de uns anos para cá. 2020 para cá está ocorrendo com mais frequência, igual na passagem de Drake. Vira e mexe, está acontecendo muitos terremotos na passagem de Drake, essa rota aqui. Inclusive, essa área ela é muito, uma rota muito, uma marítima muito perigosa. Acho que se localiza por aqui, né? Passagem de Drake, por aqui, bem no sul da Argentina. Terremotos bem fortes ali, de 7,5, 8,0, algo assim, tá? Também eu levantei dados que os terremotos também aqui estão mais intensos, na passagem de Drake, mais forte. Tá bem. Bom, eu agradeço pela presença. 11 minutos já, né? E até as próximas informações, né? É isso. É complicado, né? Eu vejo, meus amigos, é o seguinte, né? Eu vejo que a gente está à mercê, né? Estamos à mercê, dependemos um do outro. É isso que eu posso dizer, tá? Isso que eu posso dizer. Nós não sabemos. Acho que nunca ocorreu um terremoto de 8 ali, mas se ocorrer, como que a natureza vai reagir? Porque geralmente com os terremotos, as placas elas fazem movimento convergente, que é o de choque. Então, lógico, gera tsunami. Mas um terremoto de 8, as placas fazendo movimento de raspagem, já é mais difícil de acontecer um tsunami, mesmo se for um de 8. Mas mesmo assim a gente não sabe, né? Eu acho que de qualquer forma é bom também ter ah, um alerta a respeito disso daí. Tá? Um sistema de orientação a respeito disso, um trabalho prevendo esse tipo de tragédia. Tá? Porque mesmo se não oferecer perigo aqui no Atlântico de frente com o Brasil, mas pode vir de baixo, né, como eu mencionei, das Ilhas Sandwich, mas pode vir também principalmente da Europa, né? Ou talvez lá, La Palma ou Portugal. Tá? E tem aí, quantos anos falando disso? Tem 7 anos falando disso aí, né? Muito tempo. Até a próxima.